e sou professora de português como língua estrangeira e licenciada em tradução pela Universidade Central da Venezuela, que fica cá em Caracas. Antes de começar a falar sobre o tema que corresponde a esta sessão, que é o tema da avaliação no ensino de português como língua estrangeira, gostava de agradecer ao professor Jaime Souza, coordenador do ensino de português como língua estrangeira cá na Venezuela, e ao professor Henrique Dezá, docente Camões, na Universidade Pedagógica Experimental Libertador, em Maracay, Estado Aragua, Venezuela. E agradecer também às pessoas que estão do outro lado, porque obviamente fazem parte importante deste encontro virtual, em que, como já disse, vou falar sobre avaliação no ensino de português como língua estrangeira, nestas primeiras jornadas de formação da Rede Camões do Estado Aragua. Esta pequena apresentação está estruturada da seguinte forma: o que é avaliação e como deve ser encarada. Vou fazer referência aos níveis à escala global, que considera o quadro europeu comum de referência para as línguas, os tipos de avaliação, os critérios, essa ação reflexão no processo de avaliação, a importância da avaliação, e vou falar sobre a minha experiência no processo de avaliação no curso diplomado em ensino de português como língua estrangeira, que oferece Camões, Instituto da Cooperação e da Língua de Portugal e a Universidade de Carabobo. Como é sabido, a avaliação é um elemento muito importante dentro do processo ensino-aprendizagem. E, desde o ponto de vista pedagógico, posso dizer que a avaliação é um processo sistematizado de registro das atividades e de apreciação dos resultados. Obviamente, esses resultados vão ser dados através do feedback que o professor tenha com o aluno. Obviamente, para melhorar essa parte de o que avaliar e como avaliar. Cabe, então, perguntar como deve ser encarada a avaliação. Deve ser encarada, portanto, como uma etapa no processo de formação, isto é, dentro do processo ensino-aprendizagem, para, obviamente, encontrar esses meios e poder alcançar as melhorias necessárias. Aqui pode reparar que aparece para realçado numa cor, porque considerei interessante realçar esta preposição, porque agora não é uma avaliação de aprendizagem ou da aprendizagem, mas sim para a aprendizagem. Vou explicar isto depois. Mas é interessante esta parte daqui, porque permite que esse processo ensino-aprendizagem seja também para que o professor também aprenda da situação ou das situações que acontecem dentro da evolução, obviamente, da língua, porque, como sabemos, a língua é um ser vivo e, obviamente, como ser vivo, evolui. Existe uma evolução, existem mudanças. De fato, hoje em dia, esse ensino que muitas pessoas estão a ter é o ensino à distância. E mudou, obviamente, a sala de aula, esse espaço, para um espaço virtual. Considerei interessante
os níveis comuns de referência à escala global que o quadro europeu comum de referência para as línguas considera, porque é a partir daí que o professor vai adequar os critérios, os instrumentos dentro desse processo de avaliação. Aqui aparecem 3 tipos de utilizadores, isto é, utilizador elementar, utilizador independente e utilizador proficiente. O utilizador elementar é um utilizador que produz e compreende a parte oral e escrita de uma forma muito simples. Isto é, que é capaz de compreender e usar expressões familiares e cotidianas de uma forma muito simples. A 2 é capaz de compreender frases isoladas e expressões frequentes relacionadas com áreas de prioridade imediata, mas vai ser de uma forma simples e já não muito simples, ok? O utilizador independente passa a ser já um utilizador que é capaz de compreender e produzir de uma forma mais independente daquele utilizador elementar. Como aparece cá, é capaz de compreender as questões principais quando é usada uma linguagem clara e estandarizada e os assuntos lhes são familiares. Por exemplo, temas abordados no trabalho, na escola, nos momentos de lazer, entre outros momentos. B2 é capaz de compreender as ideias principais em textos complexos sobre assuntos concretos e abstratos, incluindo discussões técnicas na sua área de especialidade. O utilizador proficiente, C1, C2, é capaz de compreender um vasto número de textos longos e exigentes, reconhecendo os seus significados implícitos. Isto é, que aqui é capaz de ter uma compreensão oral e escrita e uma produção oral e escrita de forma proficiente. C2, essa linha sutil de diferença que permite estabelecer essa diferença entre C1 e C2 é que é capaz de distinguir finas variações de significado em situações complexas. Por exemplo, se uma pessoa fala sobre um determinado tema em que implícito um significado diferente de uma palavra, que assume dependendo do contexto, é capaz de compreender esse significado dessa palavra que tem implícito, porque já tem um conhecimento do contexto e o domínio é proficiente, isto é, que tem a capacidade de discriminar quando, por exemplo, alguém utiliza figuras retóricas como a ironia dentro dessa palavra, porque tem uma competência linguística que lhe vai permitir discriminar essa intenção, se calhar, dessa palavra dentro desse determinado contexto. Portanto, é importante considerar esses utilizadores da língua, porque a partir daí é que o professor vai considerar os tipos de avaliação que vai utilizar, dependendo de cada tipo de utilizador. Isto é, vai considerar a avaliação, obviamente, diagnóstica, dependendo do nível. Por exemplo, se está no nível básico, obviamente vai fazer um teste, um exame, segundo o nível.
Se é uma avaliação formativa, obviamente também considera. E, da mesma forma, se é somativa e comparativa. A avaliação diagnóstica, o que permite prever? Pronto, permite prever quais são as habilidades do aluno e verificar se aprendeu aquilo que lhe foi ensinado. Os professores utilizamos normalmente essas informações das avaliações, isto é, os resultados obtidos para orientar o que e como ensinar. E aqui considero interessante esse o que e como ensinar, que também pode ser o que avaliar e como avaliar. Na avaliação formativa, é importante considerar como é que vamos medir a aprendizagem do aluno. Esta avaliação formativa é uma oportunidade para que os alunos mostrem e demonstrem que aprenderam um tema determinado e é uma oportunidade valiosa para que exista um feedback sobre o desempenho. Isto é, que esse ensino vai ser avaliado e a partir dessa avaliação o aluno vai demonstrar se essa aprendizagem foi, se calhar, ensinada e apreendida, obviamente, pelo aluno, e por isso é que aparecem esses 3 elementos aqui, como se fosse essa simbiose que deve existir entre também o ensino, avaliação e aprendizagem. A avaliação sumativa permite avaliar se o aluno aprendeu os conteúdos dados. Abrange tudo o que o aluno aprendeu ao longo do ano. Isto é, por exemplo, na Escola de Idiomas Modernos, que foi a escola onde eu estudei idiomas, é uma escola que é anual. Portanto, o curso é oferecido durante o ano e os alunos são avaliados em 3 períodos, primeiro, segundo e terceiro. Por exemplo, na minha área, que era tradução, os professores avaliavam os alunos ou seja, quando acabava o período, isto é, no fim do período, antes de passar para o outro. Obviamente, éramos preparados com avaliações formativas para esta avaliação sumativa, que era feita no fim. E aí o professor avaliava se tínhamos aprendido os conteúdos dados durante esse período. Como já disse, eram 3 períodos. E, na verdade, sim, era avaliado todo o conteúdo dado durante esse período, seja primeiro, segundo ou terceiro. Aqui considerei interessante incluir a avaliação comparativa, que permite verificar se o aluno domina um determinado tópico do conteúdo. Decidi incluir esta avaliação porque permite comparar se o aluno compreendeu um determinado tópico. Isto é, por exemplo, se hoje eu vou decidir dar a conjugação do tempo presente, do tempo passado e por exemplo, presente e pretérito perfeito simples. E como sabemos, existem no tempo presente e no pretérito perfeito simples, na primeira pessoa do plural, há uma semelhança na conjugação quando for verbos regulares. Por exemplo, trabalhar. Nós trabalhamos muito. Ontem trabalhamos muito.
Aí é facultativo o uso do acento no pretérito perfeito simples, e tudo vai depender, obviamente, do contexto. Mas se não houver um elemento que me permita identificar esse tempo, isto é, ontem, se calhar vai criar uma frase ambígua, e é importante que o aluno saiba que o contexto vai permitir identificar se é presente ou é passado. E aí o professor vai verificar se na verdade o aluno compreendeu essa parte da conjugação. E também é interessante essa avaliação comparativa como elemento fundamental para saber se as avaliações que, por exemplo, se faziam no ano 2005, que foi o ano em que eu comecei a dar aulas, e as avaliações que se fazem hoje em dia, isto é, no ano 2020, já são 15 anos de diferença, e como já disse anteriormente, existe uma evolução, e a existir uma evolução existem mudanças que são necessárias considerar para que esse processo ensino-aprendizagem e esse processo da avaliação sejam efetivos e eficazes. E aí é interessante ver que, obviamente, essa realidade que nós tínhamos no ano 2005 e até o ano passado, isto é, no ano 2019, antes de começar esta situação de ensino à distância, é interessante ver como essas mudanças fizeram com que tivéssemos de conhecer e utilizar ferramentas que nos permitissem manter esse contato com o aluno. Antes tínhamos a sala de aula em que existia um debate, existia uma discussão e podíamos, de uma forma direta, dar esse feedback ao aluno para que soubesse quais eram as melhorias que tinha de fazer para que esse processo ensino-aprendizagem fosse dado da melhor forma possível. Obviamente, hoje em dia, temos de ter outras ferramentas e considerar outras ferramentas, como, por exemplo, o telefone, para nos comunicar. Por exemplo, no meu caso, que estou a dar aulas online, a alunos que querem, obviamente, aprender português, e estou a dar também aulas, como já disse, a um grupo de estudantes que estão na cidade de Maracay e agora há estudantes que estão cá em Caracas. Tive de utilizar, quando comecei a dar aulas no ano passado, o meu telefone para manter esse contato. Eu combinava com eles e tínhamos um encontro através do telefone para que houvesse essa relação de comunicação e poder oferecer ou poder ter com eles esse feedback dos resultados que obtinham dos trabalhos que obviamente entregavam. Aí considerei os estilos de aprendizagem, isto é, as pessoas visuais, as pessoas auditivas e as pessoas sinestésicas, porque é importante considerar estes estilos, porque não é o mesmo, por exemplo, ler um trabalho com as observações, com as sugestões, sem sequer saber quais são esses critérios que o professor considerou no momento de avaliar. E por isso que eu decidi manter esse contato com eles através do telefone. Aí eles compreendiam por que eu utilizava cores para realçar as dificuldades que tinham tido nos trabalhos apresentados. Isto é, o critério que eu utilizei para avaliar
era, por exemplo, gramática identificava com a cor verde. Vocabulário, cor amarela. Conteúdo, isto é, que havia uma omissão de um elemento de ligação que não permitia que essa redação fosse compreendida, porque há às vezes um pensamento que, pronto, vou redigir um texto e como Namíbia sabe sobre o que é que vou falar, porque foi ela que apresentou o tema, pronto, eu vou redigir e ela vai compreender. E o que eu chamo a atenção é o seguinte: não posso pensar que eu vou redigir para a Namíbia, não. Eu tenho de pensar que eu vou redigir para alguém, para outras pessoas, para um público determinado. E que é fundamental considerar que aquilo que eu redijo, que eu escrevo, que eu apresento, deve ser compreendido da melhor forma possível. E eu digo, uma coisa é o que eu penso, outra coisa é o que eu penso que redigi e que ficou claro, e outra coisa é o que o professor compreende. E eu faço ênfase em que o aluno tem de considerar que vai redigir para outra pessoa que não é o professor, porque perfeitamente o professor pode dizer ou pedir ajuda a um colega para ler esse trabalho. E se o professor desconhece o tema, aí então vai criar, se calhar, problemas para a compreensão. Por isso é que a Namíbia faz muito ênfase em utilizar um discurso adequado e pensar para quem que eu vou escrever, o que eu vou escrever e como é que eu vou escrever, como é que eu vou utilizar os elementos dentro da redação, isto é, como que eu vou utilizar a forma de apresentar esse tema, como que eu vou utilizar os conectores interfrásicos, como que eu vou utilizar os tempos verbais, porque tem de existir uma relação da linha de tempo. Se presente é presente, se passado é passado, e se futuro é futuro. E considerar também as pessoas. Eu não posso mudar, por exemplo, se utilizo a forma impessoal e depois, então, vou incluir nós. Não posso mudar de um para o outro, porque cria ambiguidade e essa redação vai prejudicar o processo de compreensão. Portanto, é interessante fazer uma avaliação comparativa, incluir a avaliação comparativa dentro dos tipos de avaliação, tanto para comparar a evolução do aluno, como para comparar os tipos de avaliação e como esses tópicos de um determinado conteúdo foi aprendido para que os resultados possam ser da melhor forma possível. Quanto aos critérios de avaliação, estes critérios são considerados tanto para a aprendizagem dos alunos, quanto para a avaliação das atividades. É interessante, como já disse, ver como a preposição para
assume um significado muito importante dentro do processo de avaliação. Por quê? Porque avaliamos para aprender e para melhorar. E a partir dessa avaliação das atividades, seja avaliação qualitativa, quantitativa, através de números, de 0 a 20 ou de 0 a 100, e também pode ser através das menções excelente, muito bom e bom. Podemos, como já disse, avaliar para melhorar os tipos de avaliações. Como disse a professora Teresa Pombo, nas sextas jornadas para professores de língua portuguesa da Venezuela, no workshop sobre aprender português, como promover e regular a aprendizagem autônoma à distância, dado de 26 a 28 de agosto de 2020, eu considerei interessante essa perspectiva que ela tinha quanto a estabelecer essa diferença entre a avaliação da aprendizagem, que não avaliamos já a aprendizagem, mas sim avaliamos para a aprendizagem, isto é, avaliamos para aprender como ensinar, o que ensinar e como avaliar e o que avaliar. Por isso é que é tão importante no momento de preparar uma avaliação, considerando os diferentes critérios, seja gramática, vocabulário, conteúdo, considerar a autoavaliação, a heteroavaliação e a coavaliação. Por quê? Porque a autoavaliação é uma ferramenta valiosa que contribui para a melhora da aprendizagem, na medida que possibilita ao aluno identificar as suas possibilidades e deficiências em cada etapa. Aqui é uma autoavaliação da parte do aluno e da parte do professor, para que esse processo de ensino-aprendizagem seja efetivo e eficaz, como disse anteriormente. Também a heteroavaliação, que é quando o professor avalia os alunos para atribuir uma classificação, seja ela quantitativa ou qualitativa, é muito importante também que no momento de fazer essa heteroavaliação exista um feedback, obviamente também, porque aí o aluno vai compreender como foi feita essa avaliação. Na coavaliação, acontece quando os alunos podem auxiliar-se mutuamente, observando o que cada um fez de inadequado e apontando uma possível solução. Isto é, considero que essa coavaliação existe desde há muito tempo, porque os alunos ajudam, ou existe essa ajuda entre eles, para ultrapassar as barreiras que eles consideram elementos que, se calhar, vão impedir que possam compreender um determinado tema. Obviamente, há alunos que dominam a língua de uma forma diferente, tem uma competência linguística, tem uma competência comunicativa diferente do outro aluno, que pode ser utilizador, e aí fazemos referência aos níveis do quadro dos diferentes tipos de utilizadores. É muito importante a coavaliação também dentro do processo ensino-aprendizagem. Agora, por que razão é importante a avaliação dentro do processo ensino-aprendizagem? Porque, pronto, considero que é uma oportunidade para verificar se os estudantes conseguiram atingir as metas definidas durante o processo ensino-aprendizagem. E por isso é que também dentro dessa avaliação, além dos critérios, das ferramentas, dos instrumentos que existem, é muito importante que exista, e faço ênfase na palavra feedback, porque aí é que o aluno vai compreender quais os critérios, quais os instrumentos, sejam testes, exames, questionários, apresentações orais, obviamente para avaliar tanto a parte oral como a parte escrita,
ter esse feedback da parte do professor, porque isso é que vai contribuir para a melhora, como já disse, desse processo que é tão fundamental da formação. Pronto. Quanto à minha experiência no curso diplomado em ensino de português como língua estrangeira, foi uma experiência que começou no ano passado e uma experiência que representou para mim um reto, porque era a primeira vez que tinha de dar aulas para um grupo de alunos em que existiam mesmo alunos que estavam a aprender a língua portuguesa e havia professores. E aí tive de avaliar o que, como e porquê. E refletir sobre esse processo, ensino-aprendizagem, dentro do curso e melhorar. Porque, como já disse, era a primeira experiência de ensino à distância e tinha de fazer com que o processo fosse da melhor forma possível e utilizar um elemento, uma ferramenta que utilizava se calhar para outros fins e que esse fim mudou devido à exigência desta realidade, como já disse, do ensino à distância, do telefone. Tínhamos de combinar, encontrar através do telefone e aí considerava importante porque, como já disse, eu utilizava cores e eles desconheciam o significado desse critério de avaliação. Quando era uma cor, significava uma coisa, e quando era outra, obviamente significava outro critério que eles tinham de conhecer para que pudesse acontecer essa melhoria dentro desse processo de formação. Aí, tínhamos o trabalho, combinávamos que o estudante estivesse com o computador, ou tivesse o computador e o trabalho aí, para fazer esse feedback que fosse visual e auditivo, e aí eles compreendiam por que a professora tinha feito uma determinada observação ou uma determinada sugestão, e posso afirmar que foi uma experiência muito grata, porque os resultados, hoje em dia, depois de meses de trabalho, isto é, que o diplomado começou no ano passado, no mês de setembro, até ao momento atual, quase um ano, estamos em agosto, tem sido um processo holístico em que é necessário conhecer essa realidade dos alunos para fazer com que todos tivessem ou atingissem o alvo desejado e obtivessem o nível que permitia fazer uma ação, reflexão sobre esse processo, isto é, a ação era a avaliação e a reflexão sobre os resultados que eles obtinham. E digo mais uma vez que se avaliar e se refletir para melhorar foi e e acho que será muito importante dentro deste processo. E esse avaliar é, de facto, para aprender e para melhorar. Muito obrigada pela atenção, espero que tenham gostado e vou encerrar esta apresentação com uma frase da professora Teresa Pombo, uma frase de que gostei imenso, porque encerra o que significa hoje em dia, com esta situação ensino à distância, a avaliação como elemento muito importante dentro do processo ensino-aprendizagem. Qualquer tarefa é simultaneamente para aprendizagem e para avaliação, desde que permita
ao professor e ao aluno recolha de informação sobre os aspectos a melhorar. Muito obrigada mais uma vez. Espero que tenham gostado. Se tem alguma dúvida, algum comentário, façam cá embaixo. E vou tentar responder a esses comentários para que, se houver alguma dúvida, obviamente possa ser respondida. Muito obrigada. Até um próximo encontro virtual.